Não troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. O que eu quero falar hoje com vocês é sobre Esaú e como ele não valorizou aquilo que Deus tinha dado a ele. Então, meu irmão, fica aí e não deixe para depois, porque Deus tem uma palavra para você. Hoje para vocês está em Gênesis capítulo 25, versículo 34, que diz: E Jacó deu pão a Esaú e guisado das leitilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Jacó e Esaú já lutavam desde que nasceram. Desde o ventre eles eram gêmeos e nasceram lutando um contra o outro. Mas existia uma promessa na antiguidade de que o primogênito, o primeiro filho, ele herdaria as bênçãos do pai. E essas bênçãos eram muito mais do que riquezas, muito mais do que terra ou poder. Era uma oração, era uma profecia. Era aquilo que tinha dado certo, as bênçãos de Deus que tinham dado certo na vida do pai, passando para o seu filho. E isso nos mostra que Esaú, ele não entendeu direito o que era isto. E isso acontece nas nossas vidas quando não entendemos o propósito e o chamado de Deus. As coisas que realmente importam. Porque Esaú, ele tinha a bênção por ter nascido primeiro, ele era o primogênito. E nós temos bênçãos de Deus todos os dias. Temos coisas que Deus nos entrega, temos paz, temos comunhão, temos a oportunidade de conhecê-lo. E nós muitas vezes não valorizamos estas bênçãos de Deus. Às vezes não valorizamos o que Deus nos deu. Às vezes Deus nos deu uma forma de cantar diferente. Às vezes Deus nos deu um entendimento sobre a palavra dele diferente. Às vezes Deus nos deu uma inteligência diferente. E às vezes Deus nos deu uma empatia diferente, um carinho pelas pessoas diferentes. Deus, ele nos dá bênçãos e nos enche de várias coisas. E quando nós não sabemos, quando nós não conseguimos valorizar isso, nós cometemos o mesmo erro que Esaú. Pois Esaú tinha tudo para ter uma vida muito próspera e na direção de Deus. Mas quando colocamos outras coisas à frente do que Deus tem para nós, do que a vontade dele, nós começamos a diminuir o valor daquilo que realmente importa. Esaú, ele não deu valor. Ele não deu valor ao que Deus já tinha entregado a ele. Quantas vezes nas nossas vidas nós não damos valor ao que Deus tem nos entregado? Achamos pouco, pequeno. Olhe para você hoje está bem, está vivo, passou por muitas dificuldades, mas Deus cuidou. Você tem certas questões a resolver, mas isso é temporário. Se você olhar como um todo, já essas coisas se resolvem. E Deus está ali, sempre perto de você, sempre ao seu lado. E a gente às vezes não valoriza isso. Não valorizamos o tempo que temos para dedicar a Deus. Às vezes estou na dificuldade, as coisas estão apertadas agora, mas eu estou com tempo para orar. Por que não fazer? Por que não dedicar esse tempo a Deus? Por que não deixar algumas coisas de lado? Coisas que só vão nos distrair, que não vão acrescentar em nada. Vamos buscar as coisas que edificam, as coisas que nos aproximam mais de Deus, nos melhoram como mais próximos de Jesus, pois a nossa melhor versão é a mais parecida com Jesus. Valorizar aquilo que Deus já tem colocado em nossas vidas. Deus, ele vai fazer muito mais, ele vai agir, ele vai nos levar onde ele prometeu. Mas uma das coisas que mais agrada a Deus é a gratidão pelo aquilo que a gente já tem. É saber viver cada etapa da vida. Vai ter outras etapas, vai ter etapas mais fáceis, etapas mais difíceis. Mas
Saber viver cada etapa da vida é um ato de gratidão a Deus, é valorizar aquilo que Ele já nos entregou. Eu não faço tão bem isso que Deus me entregou, que Deus me ensinou. Ou eu não sei fazer, eu queria muito aprender. Deus é Deus que capacita, mas Ele capacita a partir de você começar a moldar aquilo. Uma pedra preciosa, ela não é preciosa, ela não está toda lapidada desde o início. Ela precisa de um processo. Ela vai ter um processo onde ela não está totalmente lapidada. E quando ela está pronta, aí ela vira uma joia. Mas até lá, ela precisa ser lapidada. Isso vem de valorizar o que Deus nos deu. E Esaú, ele não fez isso. Esaú, ele tratou a primogenitura como qualquer coisa. Ele não estava tratando o fato de ser primeiro como qualquer coisa. Ele estava tratando as bênçãos de Deus como qualquer coisa. Pois, a partir do momento que ele chega para Jacó, e Jacó está preparando as lentilhas ali, e que ele está com fome, e ele pede comida, e Jacó diz que só vai entregar a ele se ele vender a primogenitura dele, Esaú não pensa duas vezes e vende aquilo. Ele não estava vendendo o fato de ser primeiro. Ele estava vendendo as bênçãos de Deus, que eram para a vida dele. Por isso que as coisas começaram a dificultar para Esaú. Ele não valorizou o que Deus tinha dado a ele. Ele tratou as bênçãos de Deus como qualquer coisa. Isso aconteceu porque Esaú, ele se deixou levar pelas emoções. Quando nós deixamos as nossas emoções tomar conta das nossas vidas, coisas ruins acontecem. Nós não devemos prometer nada quando estamos muito alegres ou falar algo quando estamos muito irritados. Porque é um momento nas nossas vidas que nós não estamos pensando direito. E a Bíblia nos ensina a ser cautelosos, a ser prudentes. Seja tardio em falar e tardio em se irar. Então, não tome as atitudes pela emoção. A emoção, ela atrapalha a escolha racional, ela atrapalha o que realmente importa. Um prato de comida ali, pelas bênçãos de Deus, é muito pouco, mas às vezes a gente troca por muito menos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Trocamos por uma distração, trocamos para não sermos rejeitados, trocamos para não sermos diferentes, trocamos por tentar apagar um pouco da luz de Deus que está nas nossas vidas, para que possamos nos encaixar, não incomodar tanto no local onde vivemos. E isso não é bom, porque nós vamos nos afastando de Deus e nos afastando daquilo que realmente importa. De que adianta a opinião das outras pessoas se nós não temos a de Deus? A de Deus é a mais importante. É Ele que está conosco quando as coisas estão difíceis. É Ele que nos ajuda. É Ele que está conosco quando ninguém mais está. É Ele que nos entende. Então, por que trocar Ele por qualquer coisinha? Não devemos trocar Deus por nada. Nós devemos trocar as outras coisas por mais tempo com Deus, por mais entrega a Ele, por mais dedicação. E não deixe o que Deus te deu. Não deixe porque você está sendo perseguido, não deixe porque as pessoas estão te criticando. O que Deus chamou você para fazer, Ele chamou só você. Ele chamou unicamente você, então haja como Ele te ensinou, como Ele falou, como Ele colocou no seu coração. Deus, Ele age de formas diferentes com cada pessoa. Cada pessoa vai ter uma função diferente. Nem uma caixa de ferramentas não existe. As ferramentas não fazem as mesmas coisas. Cada uma tem uma função diferente, cada uma tem um momento diferente para agir. E é assim que Deus age na vida de cada um. Ele age com as ferramentas que Ele te entregou. Então não tente agir como a maioria faz. Faça aquilo que Deus já propôs no seu coração.
Faça da forma como ele propôs. Use as estratégias que ele te deu. Porque é assim que você vai se aproximar dele e que vai ganhar para o reino de Deus. É do jeito que Deus te chamou. Então, não largue o que Deus te deu. O que Deus te deu é muito precioso, meu irmão. Não largue isso. Não valerá a pena. Ah, mas é só um momento, ou só uma ocasião, ou não vai ter problema. Às vezes são as pequenas coisas, um pequeno detalhe que fazem tudo mudar. É como naqueles vídeos de vários dominós que você vai colocando e fileirando. Se um deles cai, ele derruba o caminho todo. Então, uma decisão sua, por menor que possa parecer, como essa de Esaú, era um acordo entre os dois, mas ninguém sabia. Mas influenciou a vida dele como um todo. Esaú começou a tomar decisões erradas, se casou com a filha de Ismael, ele se afastou, ele conseguiu as riquezas dele, mas ele conseguiu na força do braço dele, não nas bênçãos de Deus. Então, esteja sempre alerta. Não troque aquilo que Deus te deu, pois é muito precioso. Aquilo que Ele te deu, ele não deu a mais ninguém. Ele deu só a você. Então, valorize isso. Valorize. Porque Ele tem coisas muito grandes para fazer na sua vida. E Ele vai fazer através daquilo que Ele te deu. Não é através do que Ele deu a outras pessoas. É através do que Ele deu a você. Se você gostou, deixa o seu like, manda para aquele seu amigo que Deus tocou no coração, aquele familiar. Compartilha, nos segue nas redes sociais e comenta aqui sobre qual tema você gostaria que eu trouxesse, que eu falasse. Fica na paz de Deus.